Exercícios sobre sistema cardiovascular. Vamos lá. Aqui na página 44, tá bom? Página 44. Primeiro exercício. Um coração com 4 cavidades depende de 4 cavidades independentes evoluiu em aves e mamíferos. A questão é quais benefícios dessa adaptação? O que isso trouxe de bom? Não mistura sangue venoso com arterial. Isso já não ocorre mais. Mistura de sangue venoso e arterial. E cada vez que isso acontecia, mesmo num menor grau, como lá nos répteis, que tem um ventrículo parcialmente subdividido, acabava tendo, vamos dizer, um certo desperdício de sangue que vai para os tecidos, mas tem uma parcela de gás carbônico. Ou sangue que vai para os pulmões, mas tem lá uma parcela de oxigênio, tá? Então, para otimizar isso daqui, né, a separação, a independência das cavidades resolveu o problema. Ok? Segunda questão. Considere as seguintes estruturas: artéria pulmonar, veia pulmonar, átrio esquerdo e direito, capilares pulmonares. Qual a sequência correta do fluxo sanguíneo nestes órgãos? Como é uma coisa circular, então não tem necessariamente um ponto de partida. A gente sabe que a gente vai dar nele de novo, né? Se a gente incluir o coração aqui, melhor ainda. Mas, vamos lá. Então, vamos dizer assim, se a gente começar, por exemplo, com a veia pulmonar, ela entra no átrio. Então, eu só teria a opção aqui, átrio direito, né? Então, dá para começar com ela? Dá. Se eu começasse com o átrio direito, já ficava meio complicado, porque depois o que eu faço com a veia pulmonar? Porque aí ele não coloca o coração na história aqui como uma opção de, né? Porque depois que sair do átrio, aliás, do átrio direito, vai para o ventrículo direito. E cadê que não tem ventrículo direito aqui, né? Então, embora seja um ciclo, está um pouco limitado o universo de palavras-chave aqui. Então, a sequência teria, na verdade, que começar com 2, né? A veia pulmonar, veia, então ela vem, pulmonar ela vem dos pulmões, com sangue. Ah, tá, mas a veia pulmonar ela traz sangue arterial, então ela teria que entrar no átrio esquerdo, não no direito. Então não é 2 não que começa. O que a gente poderia começar então? De qualquer modo, a gente vai ter que pular o coração. Vamos dizer, ele está subentendido aqui, porque senão a gente não consegue montar um esquema. Vamos lá. Eu não tenho nenhuma artéria, a não ser essa daqui, pulmonar, mas ela sai do átrio. Não, a artéria sai de ventrículo. Então, não dá para ser assim também. Vamos lá. Veia pulmonar, átrio direito. Se for isso, do átrio direito, teria que ir para o ventrículo direito e sair pela artéria pulmonar. Aí dá certo, né? Então, ele vai ter que omitir alguns aqui. Daí, da artéria pulmonar, vai para o pulmão, né? A artéria vai dar em capilar pulmonar, faz a hematose, e aí o sangue volta
do átrio esquerdo, né? Aí é veia pulmonar. Eu tenho que começar no átrio direito. Imagino eu. Olha só. Porque eu não tenho ventrículo. Vamos ver se fica legal assim, ó. Eu começo com o átrio direito, sabendo que do átrio vai para o ventrículo direito. Aí ele vai sair por uma artéria. Essa é a artéria pulmonar. Aquela artéria porque sai, pulmonar, porque como está com gás carbônico, tem que ir para os pulmões. Tá, então essa aqui é a artéria pulmonar. Foi para os pulmões. Fez ali a troca nos capilares pulmonares. Agora esse sangue tem que voltar para o coração. E aí ele volta pela veia pulmonar, por 2. Se é veia, vem. Pulmonar, porque ela vem dos pulmões. Então, ela vem dos pulmões com oxigênio. Então, ela vai para o lado esquerdo. Então, ela vai entrar no átrio esquerdo. Né? Mas faltou aqui para ficar bonitinho o ventrículo, né? Poderia ter colocado, bom, capilares pulmonares subintende-se que já está dentro do pulmão, mas pelo menos acho que o ventrículo teria que ter colocado aqui, né? Bom, sequência mais lógica. Seu microfone tá ligado. Nossa, que burrice, meu Deus. Agora ele chegou já chegando. Falar o quê pra esse menino? Vamos lá, questão 3. Como é a pressão sanguínea em artérias comparada com a pressão nas veias? Nas artérias, a pressão é maior, pois o sangue sai impelido pela sístole do ventrículo. Então, o ventrículo faz sístole, aí gera uma pressão alta na saída deste sangue. Como a veia ela vem para o coração, é retorno, então já tem menor pressão. Tranquilo, né? A válvula mitral, que é a atrioventricular esquerda, então que está entre o átrio e o ventrículo do lado esquerdo, em um paciente não fecha completamente no início da sístole ventricular. Então, quando o ventrículo vai fazer sístole, essa válvulazinha aqui de cima não fecha direito. Que efeito esse problema poderá ocasionar no ciclo cardíaco? Vai acontecer o quê? Refluxo de sangue para o átrio. Então, um pouquinho do sangue do ventrículo volta para trás, volta para o átrio. Tá? Isso deve ao mau funcionamento da válvula. Então, tem gente que precisa, né, fazer a substituição das válvulas, cirurgicamente, lá trocar, e aí substitui por uma válvula, uma estrutura artificial, né, mas que ali tem feita de um material durável, feito de um material que foi pensado para substituir esta válvula e funcionar direitinho. Assim como quando a pessoa ela tem catarata, tem que tirar a lente ou cristalino do olho e vai por outro lugar, mas é uma lente sintética, né, artificial.
mas que tem compatibilidade com o nosso organismo, né? Que tem propriedades físico-químicas similares à lente de verdade. Então, veja a importância da química também, né? A química é a ciência que estuda materiais, desenvolve novos materiais, combina substâncias, cria novos materiais. E como isso é importante para inovar, né? Então, a gente vê, por exemplo, sacola biodegradável, né? Eu vi esses dias guardanapo feito de amido de milho. Então, você usa, ele é descartável, mas ele decompõe rapidamente. E assim, muitos outros produtos, né? Então, também essas válvulas, que são utilizadas nos processos cirúrgicos, também são de materiais que foram elaborados especificamente para essa finalidade aqui. Ok, questão 4 feita. É isso. Nossa, só isso. Podia ter pelo menos uma questãozinha de gráfico, né? Para a gente trabalhar um pouquinho. Mas se preocupa não. Vou passar aqui uns das atividade complementar que tem, que aí é bom para vocês analisarem aquela questão olhar para o gráfico e interpretar o gráfico. Então, ó, faz aí dos adicionais o exercício 88. Caramba, não tem muita coisa também aqui na apostila não, viu? Porque eles não pesquisaram direito nos vestibulares, porque tem bastante assim. Então, pelo menos o 88, que vai mostrar um pouco dessa questão gráfica, mas tá bem pobrezinho, viu? Podia ter mais exercício aqui desse estilo. Fazer o quê, né? Uma pena. Certo? Então, vamos lá então agora para o sistema respiratório. Sistema respiratório, para falar dele, eu vou usar o Planeta Bio, que está mais ilustrativo. Embora algumas questões aí extras, algumas questões extras aqui de sistema respiratório, possivelmente eu vou ter que usar a própria apostila, né? Algumas questões mais particulares. Mas aqui, no geral, para a gente pelo menos dar esse início, essa introdução, o Planeta Bio está bem interessante. Aqui, pronto. Não, aqui. Certo? Estão vendo aqui comigo o sistema respiratório? Sim, Sheila. Então, quais são os órgãos que constituem esse sistema? Cavidade nasal, faringe, que é uma região comum com o sistema digestório, laringe, né, região que está também associada à epiglote, a traqueia, brônquios, bronquíolos, são ramificações dos brônquios, e na extremidade os alvéolos. Bronquíolos mais alvéolos juntos constituem o que a gente chama de pulmão, tá certo? O objetivo desse sistema é adquirir o oxigênio do ar, né? Porque quem vai levá-lo até a célula é o sistema circulatório. E aí é interessante a gente lembrar um pouquinho dos artrópodes, particularmente dos insetos que têm respiração traqueal, que difere de todo o resto, porque o sistema traqueal ele leva o oxigênio diretamente às células. Então, é um sistema respiratório que faz mais do que adquirir o oxigênio. Ele já direciona direto para a célula, tá? O nosso sistema respiratório ele é dependente do circulatório. Ok, vamos lá, anatomia. Então, na cavidade nasal, olha só o que a gente tem aqui dentro, né? Um epitélio simples, de uma camada só de célula, pseudoestratificado, porque tem células de diferentes tamanhos, ciliado.
porque aqui os cílios têm esta função de auxiliar na filtração, tá ok? Este epitélio, além de exercer aqui o papel de filtração, ele também vai atuar como um epitélio secretor de muco que ajuda a manter a umidade e também a filtração, porque as partículas que vêm junto com o ar, elas aderem neste muco, tá certo? Então, o muco tem esse papel na filtração, manter o ambiente úmido. Então, na cavidade nasal, nós temos que o ar ele é aquecido, umedecido e filtrado, né? Claro que o ar pode ingressar pela cavidade oral, ele vai dar na faringe da mesma forma. Não dá para dizer que ele não vai ser filtrado, porque tem uma segunda filtração aqui na traqueia, mas com certeza ele é menos filtrado. Mas há situações bem particulares, como por exemplo, você está fazendo uma atividade física intensa, que não dá para ficar só respirando pelo nariz, porque aí o aporte de oxigênio não é suficiente. Então, né, a menos que você coordene, faça uma inspiração pelo nariz e uma expiração pela boca, seria o ideal, tá? Mas a gente sabe que em alguns momentos a gente não dá conta disso, então acaba acontecendo aí, mas o ar vai ficar menos filtrado em função disso. Que mais? Aqui, olha que imagem bonita. Nós temos a laringe, né? A faringe, logo atrás, o ar só passa, não tem nenhuma transformação ali, tá? Na laringe, nós temos a presença dessas pregas, que alguns chamam de cordas vocais, mas na verdade são pregas, porque são como se fossem pelinhas mesmo, que essa estrutura toda, né, articulada com ossos e músculo, vai posicionar essas pregas de tal modo que você consiga pronunciar sons diferentes, tá? Em diferentes frequências, com diferentes timbres, né? Mas é mais que isso. Para você pronunciar um A ou um O, tem todo um posicionamento de prega vocal, de musculatura, de estrutura óssea para que aquele som em particular seja emitido. Então é algo complexo, não é só o ar passando lá e vibrando a prega, não. Tem isso também, mas ela tem diferentes graus de tensão, ela tem diferentes posições, né? Tudo isso então vai resultar, né, na produção de som, na fonação. Embora a gente entende que a laringe, né, a hora que na inspiração, ela não tem um papel importante, né, apenas a passagem do ar, porque a fonação ocorre na saída, na expiração. Quando o ar sai, é que ele vibra essa estrutura e é produzido o som. Também é aqui, no alto da laringe, que a gente encontra a epiglote. Vamos ver, aqui ele já vai para a traqueia, né? Vamos ver se... Nossa, que susto! Emita um som. Oh. Eu assustei. Bom, vamos lá. Não, aqui acho que ele não vai mostrar. Talvez ele mostre isso no sistema digestório, o papel do epiglote, né? Aqui, evitando que o alimento caia na traqueia, né? Então, quando a gente vai engolir, essa parte da laringe sobe, né? E aí sobe e a epiglote fecha a traqueia, né? Fecha a traqueia para que o alimento só tenha o caminho do esôfago para entrar. Mas o fato é que essa epiglote, essa cartilagem, ela fica aí na região da laringe. A traqueia, ela é constituída internamente por um epitélio
estratificado, né, pseudoestratificado, na verdade, com cílios, para filtrar mais uma vez, também secreta muco. O movimento desses cílios tem um efeito escada rolante, vai fazer o muco subir e a gente vai engolir esse muco, que agora é direcionado ao sistema digestório, tá? Vai cair lá no suco gástrico e tá tudo resolvido, né? Certo? Então, uma segunda filtração aqui na traqueia, brônquios e bronquíolos, apenas passagem de ar, não acontece nada de diferente aqui, né? Aqui um pouco sobre a anatomia dos pulmões. Os pulmões são revestidos por um tecido conjuntivo denso, não modelado, mas denso, tá? Que sobre o pulmão é chamado de pleura. É como se eu embrulhasse o pulmão. A função desse tecido é, portanto, proteger o pulmão. Então, existe esse tecido sobre vários órgãos, né? Por exemplo, o fígado, o rim, é todo embrulhado em tecido conjuntivo denso. O testículo, olha lá, embrulhadinho no tecido conjuntivo denso. Tá bom? Então, aqui ele constitui a pleura, essa camadinha que envolve e protege os pulmões. Entre a pleura, que é mais rígida, e o pulmão propriamente dito, tem um espaço. Isso é importante. Porque senão, como é que eu explicaria que o pulmão, ele estende, ele expande, depois ele reduz o seu volume? Né? Não poderia expandir se não houvesse espaço entre ele e a pleura. Então, tem sim ali um espaço que permite a expansão do pulmão. E aqui cabe alertar do fato de que o pulmão, apesar de uma clara elasticidade, ele não é constituído de músculo. Tá? Então, cuidado aí. Porque faz movimento, a gente já fala, tem músculo envolvido. Não é o caso aqui. O pulmão em si não é muscular, não é tecido muscular. Ele é um tecido elástico, certo? E isso aqui permite a sua expansão. Agora, os mamíferos como nós, associamos a essa estrutura um músculo, que é o diafragma. Então, aí ele é anexo ao sistema respiratório. Bom, então ele vai potencializar essa expansão do pulmão. Então, quando esse músculo contrai, ele vai permitir uma maior expansão do pulmão, consequentemente, maior captação de oxigênio, consequentemente, mais energia. Lembra também que mamífero é homeotérmico, então mais energia, porque uma parcela dessa energia será convertida em calor para manter a temperatura corpórea constante. Que mais? Olha lá o alvéolo, a estrutura mais importante do pulmão. Por quê? Porque do sistema respiratório, na verdade, porque a função última do sistema respiratório é captar o oxigênio do ar, né? Então, todas as outras regiões foram colaborando com isso, umidificando o ar, filtrando o ar, passa de cá, passa de lá, mas agora é hora de pegar o oxigênio, processo que a gente chama de hematose. Interessante que a hematose só é possível porque os alvéolos são constituídos de epitélio uniestratificado. Só tem uma camada de células aqui e é isso que possibilita a difusão. Olha, vai o oxigênio, ligou na hemácia, sai o gás carbônico, volta para cá. Então, essa difusão, lembra que é uma difusão simples, porque ela é dissoluto, porque é do meio mais concentrado para o menos concentrado, envolve gás, né, que é um soluto, difusão simples. Perfeito? Vamos lá um pouco aos movimentos. Eu estava falando para vocês do diafragma, né, ele que fecha por baixo esse conjunto de ossos aqui, que a gente chama de caixa torácica, então basicamente ele separa o nosso tórax do abdômen. Tá certo?
Para a movimentação dessa caixa torácica na inspiração e na expiração, além do diafragma, tem um conjunto de músculos que são os intercostais. Não é difícil lembrar o nome dele, né? Inter, entre, costais, costelas. São os músculos que ficam entre as costelas, tá? Então, na inspiração, ocorre uma contração desses músculos. A contração dos intercostais levanta lateralmente as costelas e a contração do diafragma abaixa este músculo. Um levanta, o outro abaixa. De uma forma ou de outra, o que ocorre na inspiração? O aumento do volume da caixa torácica. E aí a gente tem que lembrar que pressão, a definição de pressão é força sobre área ou sobre volume, no nosso caso aqui é sobre volume. Então, pressão e volume se tornam grandezas inversamente proporcionais. Quando eu aumento o volume, eu reduzo a pressão interna. Então, expandindo a caixa torácica, aumentando o seu volume interno, diminui a pressão interna e os fluidos naturalmente se deslocam para o lado de menor pressão. Esse processo, claro, requer energia. Então, tem gasto energético para isso. Já a expiração é um processo passivo, porque relaxou a musculatura, né? Ocorre o contrário aqui, reduziu o volume, né? Aumentou a pressão interna, então o ar é expulso dos pulmões, tá bom? Então aqui a gente pode fazer um movimentozinho, inspiração, olha só, expiração, notando aqui o aumento da caixa torácica na inspiração e a sua redução na expiração. Certo? Outra coisa importante, lembrar que tudo que o nosso corpo faz, nos bastidores, nós temos nosso centro de controle, nervoso ou endócrino, ou ambos, né? No caso aqui é o sistema nervoso, mas cuidado, não é o cérebro. Porque a gente fala sistema nervoso, a gente já pensa logo no cérebro, né? Aqui é uma região bem particular do encéfalo, que é o bulbo, né? O bulbo que vai controlar o ritmo respiratório, né? Se você está respirando num ritmo considerado normal ou é preciso acelerar porque você está aí com déficit de oxigênio, né? Quem decide isso é o bulbo e ele resolve isso mediante a uma alteração de pH. Olha só, faz uma ponte lá com a química. Se tiver com muito gás carbônico no corpo, o gás carbônico se combina com água, forma ácido, baixa o pH. Baixou o pH do sangue, manda sinal para o bulbo e o bulbo responde acelerando o ritmo cardíaco. É bom lembrar aqui, juntando muitos outros conteúdos que nós já vimos, que este nervo que manda este comando, ele é um nervo da divisão sistema nervoso periférico, porque é nervo, da divisão simpática, tá? Periférico, autônomo, porque é involuntário, simpático. E quem corrige para ficar no ritmo normal é o parasimpático, tá certo? Então, é o tipo de questão que avalia se você sabe de sistema nervoso, se você sabe de sistema respiratório, se você sabe de química. Então, é multidisciplinar aqui, envolve outras disciplinas, envolve conhecimentos diferentes da mesma disciplina também. Que mais? Olha só, nem todo o oxigênio respirado é utilizado, tá? Então, numa primeira respiração, dos 21% que tem no ar, né,
você devolve 14%, fazendo a diferença aí, você percebe quanto que de fato fica para mim uma parcela menor. Claro que se for uma respiração profunda, forçada, bom, aí você consegue aproveitar um tanto a mais, né? Então, dependendo da situação, se você estiver em atividade física, né, a sua capacidade de assimilar acaba tendo que ser maior do que essa daqui, tá? Mas o fato é que você não aproveita 100% do oxigênio. E até por essa razão, se você respirar dentro de um saco plástico, você consegue fazer isso várias vezes, né? Sem passar mal. Claro que a cada evento aí vai diminuindo o teor de oxigênio, aumentando de gás carbônico, né? Mas você consegue fazer isso por algum tempo, porque você não aproveita 100% do oxigênio, tá? Curiosamente, a quantidade de gás carbônico eliminado na expiração é bem maior do que aquela que entrou. E faz todo sentido, porque a célula produz esse gás na respiração celular, então ele é um excreta, tá? Lembra que ele faz parte, que os pulmões também atuam no sistema como um sistema excretor de gás carbônico. Parece estranho, porque a gente fala sistema excretor, já pensa em urina, tá? Mas os pulmões atuam como um sistema excretor de gás carbônico, tá? E o nitrogênio a gente não usa nada nesse processo de respiração. A hematose, o evento mais importante, é aquele onde ocorre a troca gasosa, né? Aqui, ó, lembrando que o oxigênio, ele até pode ir até as células dissolvido no plasma, mas a maior parte dele vai ligado à hemoglobina da hemácia, né? Formando aqui a oxihemoglobina, certo? A hemoglobina, ela também se liga ao gás carbônico. Embora o gás carbônico seja, na maior parte das vezes, transportado na forma de íons de ânion bicarbonato, né? Dissolvido no plasma ou na forma de ânion bicarbonato, e uma pequena parcela é que vai ligado à hemoglobina da hemácia, mas pode ser assim também. Ok? Aqui um pouco de pressão parcial não vejo importância nisso. Aqui também acho desnecessário. Comparação, só comparando espécies entre si, também acho desnecessário. Então, vou direto agora para a apostila, né? A gente vai ver um pouquinho lá na apostila o que mais a gente pode acrescentar nesse assunto, né? Senão, a gente já parte logo para os exercícios desta aula. Então, aqui eu estou nos exercícios, vou voltar um pouquinho para trás. Aqui. Olha só. Então, a gente tem aqui a anatomia, os órgãos, suas funções, a fisiologia, movimentos respiratórios, hematose, aquela questão de que maneiras o oxigênio é transportado, de que maneiras o gás carbônico é transportado, então é só isso mesmo. Aqui eu só gosto de fazer uma ressalva, né? Que embora o oxigênio tenha afinidade com a hemoglobina da hemácia e o gás carbônico também, curiosamente, o monóxido de carbono, o CO, tem uma afinidade com a hemoglobina ainda maior que o oxigênio e o gás carbônico, tá? Então, tem uma afinidade, ele também se liga à hemoglobina da hemácia, tem até mais afinidade do que o oxigênio e o gás carbônico, só que esse processo, ele é quimicamente irreversível. Então, uma vez que ele se liga à hemoglobina da hemácia, ele não desliga mais. Eu tenho uma carboxihemoglobina aqui, ó. Certo? E é isso que acaba muitas vezes provocando a morte da pessoa, né? Por asfixia, porque ela não consegue nem
adquirir o oxigênio nem eliminar o gás carbônico, já que a hemácia se ligou ao monóxido de forma irreversível. Tudo bem? Aqui só um lembrete também, que é por esta razão que se tem em algumas empresas, ou mesmo dentro de túneis, um sistema de ventilação para remover o monóxido de carbono, né? E também é por esta razão que um congestionamento dentro de um túnel aparece no letreiro lá a mensagem: desligue o motor, porque é um ambiente fechado, um ambiente que acaba concentrando esse gás. Então, um pouco cuidado com os estacionamentos mais fechados, como estacionamentos de shopping, né? Lugares onde esse monóxido não é tão dissipado. Joinha? Então, é só isso mesmo. A gente não tem assim também tanto tempo, mas vamos tentar fazer pelo menos 1 ou 2 exercícios dessa aula. Aqui já foi. Aqui. De que modo a estrutura dos capilares sanguíneos... Eita. De que modo a estrutura dos capilares sanguíneos é essencial para a eficiência das trocas gasosas? Por que o alvéolo é eficiente na troca gasosa? Apresentam uma única camada de células. E ela permite que consiga trocar, né? Ou fazer, como é que Voz fala? bonita, que eu tava com saudade. Eu esqueci o nome. De troca gasosa, tem outro nome. Isso, ou Hematose. hematose. Né? Tava com saudade de você. Falei, que Laidan me abandonou. De que modo, então? É porque os alvéolos são constituídos de uma única camada de célula e isso permite a hematose, a troca gasosa. Segunda pergunta, qual é a sequência dos órgãos que o fluxo de ar percorre no sistema respiratório humano, desde o ambiente até os alvéolos? Bem basiquinha também, né? Então, pode colocar cavidade nasal ou nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Cuidado para não colocar depois de alvéolos pulmões, tá? Porque, na verdade, bronquíolos mais alvéolos já constituem o pulmão. Então, você já falou do pulmão, indiretamente, mas já falou. Questão número 3, acho que deve... Aqui, ó, pronto. Tá aqui para Unimap. No sangue de retorno da grande circulação, portanto, o sangue venoso, observa-se que a maior quantidade de CO2 transportada é conduzida no interior das hemácias? Ou é transportado no interior das hemácias, dissolvido no plasma, a hemoglobina combinada com O2, ou é a maior quantidade de CO2 que é transportado na forma de íon? Qual é a forma principal? Na forma de íon, especificamente ânion bicarbonato, não é? HCO3-. Essa é a forma principal. Em segundo lugar, pela hemoglobina. Em último lugar, dissolvido no plasma.
tá? Como é o sangue que retorna do corpo, ele não contém oxigênio, ele contém gás carbônico. Então, eu já elimino essa daqui, tá? Essa aqui está completamente errada. Mas ele não vai, ele até vai ligado na hemácia, mas é uma parcela menor. Ele até vai dissolvido no plasma, mas não é a maior quantidade. Na questão número 4. Como ocorre a ventilação pulmonar na inspiração? Olha só. Como é que acontece? Aumenta o volume interno dos pulmões. Isso reduz a pressão. É isto que promove a inspiração. Última questão aqui. Acho que é a última, né? Qual o processo físico envolvido na troca gasosa ao nível dos alvéolos? Qual é esse processo? É uma difusão simples. Simples porque é uma difusão de gases através de lipídios, né? Se fosse por meio de proteína, seria a facilitada, tá bom? Então, o processo físico é a difusão simples. Bom, é isso então dessa aula. Meu tempo também com vocês. Ah, tem mais. Tem a 6 também, tia. Oi? Tem a 6 também. Olha só. Tem mais uma aqui. Tem 2 minutinhos, vamos fazer rapidinho, né? Só para não ficar uma questãozinha para trás. O O2 no sangue é transportado ligado a hemoglobina. Você pode colocar assim o símbolo de hemoglobina, que é HB, ou mesmo escrever hemoglobina. O O2 no sangue é transportado ligado à hemoglobina dentro dos... E o CO2 é principalmente transportado como ânion bicarbonato dentro dos vasos sanguíneos, né? Essa ligação se dá aqui nos vasos sanguíneos. O O2 é transportado ligado à hemoglobina dentro dos vasos sanguíneos. Certinho, então, pessoal? É isso por hoje. Amanhã a gente tem aula, certo? Ou não? Eu vou gravar, né? É isso? Eu vou gravar, combinei que eu ia gravar com vocês as 2 aulas. Então, amanhã vocês estão dispensados, porque agora a gente vai, a partir da semana que vem, sempre às quartas-feiras, né? Como era antes. Amanhã a gente não tem aula. Eu vou gravar para vocês essas aulas que eu ainda estou devendo. Belezinha? Beleza. Então, bom final de semana para vocês.